Nós vamos ler a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54 em diante. Vou pedir para você deixar o seu texto aberto e a gente vai fazendo as leituras conforme a gente for meditando. Evangelho de Lucas, pode deixar aberto no capítulo 22, a partir do versículo 54. Antes da gente ler, vamos orar, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Amém? Ó Deus, nós precisamos te ouvir, Senhor. Precisamos da tua voz ecoando, reverberando dentro de nós. Ó Deus, e assim a gente tenha quietude e desfrute, Senhor Deus, da calmaria na tua presença, Senhor. Tua voz é refrigério, ela traz refrigério para a nossa alma, Deus. E nós precisamos desse refrigério do que esse pastor, o pastor do nosso coração, pode nos dar. Senhor, não tem estabilidade financeira, não tem saúde nos parâmetros corretos, não tem, Senhor Deus, ausência de perigo que proporcione a paz da tua voz. Não tem, Senhor, não tem. E é por isso que nós pedimos ao Senhor nesta manhã, que a tua voz traga calmaria para dentro de nós. Tira, Senhor Deus, a nossa confiança de termos segurança ou calmaria, Senhor Deus, advinda de estabilidade financeira, dos parâmetros da saúde nos melhores, nos números corretos, da ausência de perigos à nossa volta, Senhor Deus, tira, Senhor Deus, nós clamamos por tudo isso, o Senhor intervém nessas coisas, mas nada disso tem o poder da tua voz. E é por isso que nós pedimos por uma experiência, Senhor Deus, sobrenatural com a tua voz dentro de nós. Que a palavra do Senhor ecoe, Senhor Deus, e traga ordem, ajuste para tudo que está fora do lugar dentro de nós. Só o Senhor pode fazer isso. E nós clamamos para que a nossa mente e o nosso coração saiam daqui pastoreados por ti, Senhor. Guiados, conduzidos, com clareza de ação, com clareza dos passos que devemos dar no caminho que é Cristo, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Fala conosco, tuas ovelhas, nosso pastor querido, oramos no nome de Jesus. Amém. Eu não sei como você lida com situações de sofrimento e perigo. Eu não sei se você é aquela pessoa corajosa que... Quando preparar esse sermão nesta semana, falei, meu Deus, eu não sou essa pessoa. Não tem gente que você vê que ele tem uma natureza corajosa? Eu sou o oposto. No outro polo estou eu. Eu não sei onde é que você está nesse caminho. Aquela pessoa que não é uma coragem do poder de Deus, a coragem da personalidade dela. Né? Tem pessoa que já é corajosa por natureza. Se você é assim, queria que você pensasse, se você é. Aquela pessoa que está bom, vamos pegar o desafio e vamos embora, pega o desafio e vamos enfrentar. Ou você é daquele que, meu Deus, já tem a tendência no outro polo de dizer, por que essa situação vai acontecer? E vai diante de Deus, tira isso. Eu sou daqueles que até o último minuto acredita que Deus vai interromper, eu não vou viver a situação, sabe? Não vou, Deus vai me tirar, vai acontecer, alguma coisa vai explodir, não sei, Deus vai implodir alguma coisa, sei lá, vai me tirar, eu vou mudar. Eu oro, sigo até o último momento, Senhor, eu vou pedir livramento, não vou passar por isso, não vou passar. E quando passa, aí muda a oração. Por que eu passei? Por que eu passei? Por que o Senhor não tirou? Por que o Senhor não fez e não fez? Onde você está nesse cenário? A gente vai ver no texto de hoje, um aspecto da vida de Jesus que é a intensificação do seu estado de humilhação. E o estado de humilhação de Jesus foi marcado pelo sofrimento. Ele teve que enfrentar situações de sofrimento. E essa situação de sofrimento envolveu lidar com a condenação dos homens. Lidar com o recebimento de uma condenação, e essa condenação envolveu até agressão física, envolveu escárnio, envolveu traição,
e envolveu ele ficar na mão de gente poderosa que não tinha santidade no coração naquele momento para deliberar sobre a vida dele. Então, pense nisso. Jesus teve que passar por uma situação de estar na mão de pessoas que não deliberaram sobre ele com santidade. Estava na mão de pessoas que, movidas por ira, o agrediram física e fizeram da vocação dele um escárnio, uma coisa que era pura, algo que ele teve que lidar com a zombaria, e ele teve que lidar com a traição de alguém que lhe era próximo, e que ele investiu todas as forças nessa pessoa. Investiu seu ministério, a vocação de fazê-lo um discípulo. Isso faz parte do estado de humilhação de Jesus, de sofrer por mim e por você. E aí, à luz disso, eu queria pensar como Jesus lidou com esse sofrimento, como ele lidou com esse estado de humilhação. De que maneira essa situação de condenação que Jesus Cristo teve que lidar, envolvendo a traição de Pedro, que a gente vai ler, envolvendo a zombaria e a agressão física daqueles soldados, e envolvendo a frieza e corrupção de uma liderança religiosa que naquele momento não deliberou conforme com um coração puro sobre a vida de Jesus. Como ele lidou com esse sofrimento? Ele lidou com santidade, mas isso não está aqui registrado só para ser, que exemplo de ética, de comportamento, que homem exemplar. Ele é tudo isso, mas por que Deus preservou isso? Para que você aprenda a sofrer em Jesus. E aí eu queria que você pensasse, será que quando Deus bate a porta da tua vida dizendo, Cris, e você, irmão, irmã, chegou o dia mau, como você vai enfrentá-lo? Você é daqueles que, aí eu volto à primeira colocação que eu fiz, você é daqueles, não, tranquilo, eu sou uma pessoa corajosa e vamos lá, mais uma batalha da vida. Tem gente que é assim por natureza, e está tudo certo. A gente vai ver se isso dá conta do seu enfrentamento. Ou se você vai para o outro polo, não, eu não vou, é porque Deus pôs você na situação, e porque Deus pôs, e não vai acabar nunca. E como o nosso mestre foi para as coisas que eram desígnio de Deus para a vida dele. Na semana passada, Deus disse na palavra para a gente passar tudo na presença dele. E hoje, à luz, ligando isso na presença dele, olhemos para Jesus encarando o sofrimento e a gente poder entender como Jesus Cristo lidou com esse sofrimento. Então vamos ler. Lucas 22, do 54 em diante. Preste bastante atenção na leitura da palavra de Deus. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou o lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, Estes também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, eu não conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse, você também é um deles. Mas Pedro disse, homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo, com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu, homem, eu não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se para ele e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, e colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam, profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando.
Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: se disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora, o Filho do Homem está sentado à direita de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram, então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. Eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Jesus Cristo estava no monte lá no Jardim das Oliveiras, no Jardim de Getsêmani, perto do Monte das Oliveiras, na semana passada. Judas chega com o pessoal para fazer a entrega de Jesus. E aí, a partir dali, a madrugada se inicia, Jesus vai para a casa de um sumo sacerdote. Tudo que vai acontecer na madrugada não era algo oficial. A afobação era tanta da galera que queria levar Jesus Cristo para prendê-lo e executá-lo e levá-lo para a condenação, que eles foram lá à noite na casa do sumo sacerdote para fazer uma deliberação sobre o que Jesus Cristo fez, o que eles diziam ter visto Jesus Cristo falar e dizer. Ele chamar para si a responsabilidade de ser o Messias. E aí eles foram. A casa geralmente tinha uma parte interior e uma grande área externa, que é onde ficavam os serviçais ali, com a fogueira junta lá. E Pedro se juntou àquele pessoal, mas Jesus Cristo estava do lado de dentro e rolou. Lucas não descreve isso para a gente, mas Marcos mostra toda a discussão que vai acontecendo lá dentro, naquela casa do sumo sacerdote. Mas aquilo não era tribunal oficial, eles estavam ali discutindo, Jesus Cristo teve que responder algumas coisas, e pela manhã levaram Jesus Cristo para um tribunal dos judeus, chamado Sinédrio. Informações culturais que a gente precisa saber aqui. Um Sinédrio era um tribunal composto mais ou menos de 71 pessoas, alguns acreditam que esse número era simbólico, e eles tinham umas categorias lá, está aqui no texto, os anciãos. Ele teve que enfrentar, ele era formado por anciãos do povo, principais sacerdotes e escribas. E eles iam lá deliberar sobre a vida de Jesus, e a deliberação sobre a vida de Jesus envolvia tanto a vida religiosa dele nos judeus, mas eles também fizeram questão de levar isso para a política, para ele poder dizer: vamos levá-lo para Pilatos, porque ele é autoridade romana aqui, e ele precisa julgar Jesus Cristo também. A gente não viu nada de Pilatos ainda, isso é texto da próxima semana. Mas hoje, esse sinédrio disse: não, nós vamos deliberar sobre a questão religiosa aqui. E deliberaram. E nesse processo todo, Jesus Cristo já começa a viver de uma maneira mais forte a sua obediência ao caminho da morte. E morte de cruz. Um estado de humilhação. E aí eu volto à pergunta: de que maneira a condenação que Jesus Cristo passa nos ajudam a lidar com o sofrimento? Como você sofre na presença de Deus? Você dá, eu uso uma palavra que eu uso muito com os meus filhos, me perdoe a liberdade que eu estou falando. Meu filho dá muito chilique no sofrimento, sabe? Grita, bate a porta, quer me enfrentar, não sei o quê. Eu falo: seu filho de Adão, pode dar o chilique que você quiser. Você é assim também, dá uns chiliques assim, e você vai, não, alguma coisa, Deus vai reagir aos meus chiliques? Ou você é daquele que prefere se abduzir, como a gente viu na semana: eu vou pegar uma experiência de abdução e quando passar, se não passar, eu vou vivendo no estado de apatia, indiferença, e eu saio do sofrimento, se sair, sem legado nenhum de vida espiritual. Como você passa? Independentemente de você ou de mim, olhamos para Jesus. Primeira lição, irmãos, quero que você guarde bastante isso no seu coração. No sofrimento, Jesus Cristo teve que lidar com a negação de Pedro, a traição de Pedro. E Pedro aqui, ele se mostrou de início como ele ficou oscilando entre a coragem dele e ao mesmo tempo a proteção da sua vida.
Onde a gente vê a coragem? Quando Jesus Cristo foi levado para a casa do sumo sacerdote, tinha um foguinho lá no quintal. Não sei, não posso falar assim, mas vou falar. Tinha um foguinho lá no quintal na madrugada e os serviçais lá estavam se aquecendo. Pedro fez o quê? Se juntou lá. Como é que você tem coragem? Eu não tenho essa coragem de entrar na casa de alguém, que ainda mais sendo sumo sacerdote, e me juntar aos serviçais dele e ficar lá. É coragem. É para entrar ali na casa de alguém, você tem que ter coragem e acompanhar o que a pessoa, o seu mestre, vai estar lá dentro, sendo interrogado, tendo que responder um monte de coisa. Precisa ter coragem para isso. Mas o narrador dá uma informação para a gente. Ele seguia Jesus, mas de longe. O sofrimento é dele. E ele está sofrendo. E eu estou acompanhando tudo isso de longe. Ele tinha coragem, mas a coragem dele foi ameaçada. Ela foi posta em xeque. Ela foi desafiada. Olha só quando as pessoas... Ele tinha coragem de estar ali, mas quando aqueles serviçais, que às vezes tinham mais privilégios que um homem livre. Ser serviçal de um sumo sacerdote, você gozava de alguns privilégios, alguma honra que te dava um respeito na sociedade, principalmente no contexto do judaísmo. E esses serviçais começaram a dizer, escuta aqui, nós estamos aqui no fogo, mas você, e aí o outro, e depois de uma hora o outro. Ele estava lá com coragem, mas na hora em que ele viu a sua segurança ameaçada, olha as palavras que ele disse. Ele disse, eu não estou com ele, eu não sou e eu não conheço. A coragem dele bateu no teto. Na hora que ele viu a segurança dele ameaçada, gente, não tem problema nenhum você temer pela sua vida na situação de perigo. Pedro temeu, e isso é justificável. Pedro temeu a situação de perigo e está tudo certo, isso não é pecado. Até mesmo uma pessoa crente, com coragem, ela teme o perigo da vida, e tudo normal, a gente teme. Josafá disse, Senhor, nós tememos o ataque, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ele teve medo e se pôs a orar. Se pôs a buscar. A gente teme mesmo e isso é justificável. Igreja é lugar de gente que tem medo. Agora o ponto não é esse. O medo aqui do temor da vida é justificável. O ponto é que a coragem dele não deu conta do temor. Aquela coragem que ele foi, eu vou entrar lá na casa do sumo sacerdote, vou ficar lá e está tudo certo. Ela não deu conta, ela bateu no teto. E é por isso que eu queria dizer para você, que se você é daquela pessoa que não, no sofrimento, eu sou uma pessoa corajosa, eu confio na minha coragem e ela vai dar conta, eu já passei por experiências assim, olhe para Pedro. Ele enfrentou, esteve na casa, seguiu de longe, estava ali no meio da fogueira, se aquecendo com o pessoal, mas quando a situação dele, a sua segurança foi ameaçada, a coragem não supriu Pedro de poder, de virtude, de graça, para ficar com fidelidade na situação do sofrimento. Então, se você está aqui dizendo, puxa, se você é como eu, daqueles que não têm a coragem, que já chega quando Deus vem com um desafio, dizendo, Senhor, tira, depois ele não tira. Por quê? Quando eu vejo uma coisa dessa, eu falo, para que coragem? Porque ela por si só, a parte do poder de Deus, não provê, ela não dá conta. Agora, se você também está aqui, não, eu sempre sou corajoso, eu sou um trator, eu passo por cima de todo mundo, pode vir, você faz e acontece. Meu irmão, cuidado, porque se isso não tem nada a ver com Cristo e o poder do Espírito, você não vai subsistir quando você estiver numa situação em que a sua segurança for ameaçada. Olha como foi forte o que Pedro disse, eu não sou,
ele usou o verbo estar, o verbo ser, e ele disse, eu não sei, eu não conheço. Isso é muito forte. Isso não é coragem. O corajoso diria, sangrando, chorando de medo, eu estive com ele, eu sou dele, eu sou um discípulo dele, ele é o meu mestre. E eu conheço, eu sei quem ele é e ele sabe quem eu sou. A coragem dele não proveu isso. A coragem de Pedro não deu essa provisão. Por isso, irmãos, quando você estiver no temor por sua vida, eu não sei se você está aqui hoje, estou temendo pela minha vida, o perigo está à sua volta, o perigo está à minha volta. Quando o temor estiver rondando você, pela sua vida, da sua família, de qualquer outra coisa, não se renda à tentação de confiar na sua coragem. Não se renda à tentação de confiar na sua coragem. Fuja dela. Fuja de você mesmo. Fuja da sua tentação. O que nós precisamos nesse momento, meus irmãos, é do poder de Deus. E não da coragem desprovida, despida do poder de Deus. O reino de Deus é um lugar de pessoas temerosas, frágeis, que sabem que não tem poder, que não tem poder de enfrentamento nenhum, mas que há um Deus nos céus que é todo poderoso, e Jesus Cristo vai confessar isso já já. E aí por isso que a gente precisa olhar para a nossa situação hoje e ver o poder de Deus no temor da nossa vida, e não ficar criando coragem. Várias vezes eu me vi em situações postas por Deus em que eu ficava falando para mim, coragem, Cristiano, coragem, Cristiano. Hoje eu mudo. Falo, Senhor, Cristiano, olhe para o poder de Deus. Chore, mas olhe para o poder de Deus. Vá aos pés do Senhor, Deus é todo poderoso. Essa talvez seja uma das lutas que a gente precisa se render diante de Deus hoje. A nossa força nada faz. Mas o poder de Deus, ele muda e livra a gente de cair na tentação, de negar Cristo Jesus na nossa vida. Se você confiar em você mesmo e depender das suas prerrogativas, ou se você for para o outro extremo, dizer, eu não tenho nada, nenhuma estrutura para confiar em mim mesmo, é pecado e orgulho do mesmo jeito. Não é humildade não, irmãos, é autocomiseração, tadinho de mim, vítima de Deus que me colocou numa situação dessa. Deus não erra a mão quando põe o dia mal para você. Ele põe e dá poder. A questão é a gente cair aos pés dele e dizer, eu vou enfrentar, não porque eu sou corajoso, eu estou temendo a minha vida, mas eu sei que o Senhor tem poder. Foi o que Pedro não fez. Mas eu trouxe um texto que mostra quando Pedro dependeu do poder de Deus. Olha só, fica aí. Não é para dormir, é para ficar aqui. O mesmo Pedro que disse, eu não estava, eu não sou, eu não sei e conheço, cheio do poder de Deus, depois que o poder de Deus mudou a vida dele, diz o texto, quando ouviram isso, estava pregando, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, escutaram a pregação dele, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês, e seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, o Pedro deu o testemunho e exortava dizendo, olha o Pedro que disse, eu não sei, eu não conheço, eu não estava lá, com muitas outras palavras, ele disse, agora eu dou o testemunho e o exorto, chamando a galera, chamando no coração, chamando emocionalmente, salvem-se desta geração perversa. Que mudança, gente.
Eu não conheço, eu não estava lá. Agora esse Pedro, cheio do poder, com muita ousadia, ele está dizendo, exortando o pessoal, salvem-se desta geração perversa. É de onde eu saí. É do lamaçal de onde ele me tirou. Foi o poder dele. Então, meu irmão, primeiro ponto, não seja um corajoso na sua própria força. Seja um frágil, um fraco homem, uma fraca mulher, mas confie no poder de Deus. Clame o poder de Deus. Porque se o poder de Deus estiver aí, você vai passar pelo temor justificado por sua própria vida, mas não vai render-se à tentação de dizer, eu não sei quem é Jesus. Mas mesmo que você esteja aqui hoje, você tenha negado Jesus e eu também. Jesus Cristo, nós vimos textos atrás que ele disse para Pedro, Pedro, eu orei por você. E por causa disso, diz o texto que Jesus Cristo foi lá e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das suas palavras. Jesus Cristo teve um olhar, bastou um olhar do Senhor Jesus para ele, para aquele discípulo que acabou de negá-lo. E aí ele cai em si, diz o narrador, ele chorou amargamente. Mas a gente sabe nessa história que acabamos de ler que Pedro foi alcançado com graça e misericórdia. E Cristo Jesus o pegou no ponto que estava onde caiu, olhou e aperfeiçoou a obra de Deus na vida dele. E a glória dessa segunda casa, estou pegando um texto aqui do Antigo Testamento, foi maior. Deus foi glorificado na vida dele. Por isso, irmãos, eu queria que você lesse comigo 2 textos que o próprio Pedro escreveu mais para frente, na sua carta. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Esse Pedro que foi alcançado por Jesus. 1 Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sejam sóbrios e esperem na graça. Agora, veja o capítulo 3, versículo 15. Esse texto é muito bonito. Santifique Cristo como Senhor no seu coração e esteja sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que você tem. Santifica Jesus no seu coração. E você vai estar pronto para responder. Ele sabia bem disso. O que é ter coragem, mas não ter Cristo santificado no coração? Talvez você esteja aqui dizendo, eu sou um trator, mas você não tem Cristo santificado no seu coração. E a tua resposta é covarde, mesmo sendo corajoso. A tua resposta para situações de sofrimento é de covardia. E o que fica disso é só a tua força, sem o poder de Deus. Talvez a tua família saiba disso, a minha família saiba disso, teus filhos, meus filhos, minha esposa, tua esposa, teu marido, teu pai, tua mãe. Fala, aquele ali você acha o corajoso, passa por cima de todo mundo, mas é um covarde do lado de dentro. Era assim, Pedro foi lá, juntou com a galera. Um trator, mas covarde, seguia de longe. Não teve coragem de confessar Jesus. Por quê? Porque Cristo não era Senhor do seu coração. Mas quando Cristo foi santificado como Senhor no seu coração, ele estava pronto para responder. E falava com ousadia. E as pessoas diziam, meu Deus, o que a gente faz à luz do que ele está dizendo? Arrependam-se e creiam. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida e na minha vida, meus irmãos. Se hoje no sofrimento você é um covardão, você é um medroso, ou se você é um corajoso de aparência, trator que leva as pessoas do seu lado à exaustão, porque a tua coragem, ela oprime as pessoas que estão à sua volta, ela traz as pessoas à exaustão e ao castigo, estão cansados de você, que hoje a gente vá para os pés da cruz e digamos, Senhor, eu sou um medroso por natureza, mas eu preciso de poder. Eu preciso de Cristo santificado como Senhor no meu coração. E assim a gente vai poder abrir a nossa boca
e pessoas vão ver Cristo na nossa vida porque tem uma razão da nossa esperança. Por isso, irmãos, eu termino ainda com mais um texto de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele disse: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Jesus lidou com um cara que se achava corajoso, já tinha dito: Senhor, pelo Senhor eu vou fazer, não fez, e na coragem dele, ele bateu no teto e cedeu à tentação, mas mesmo assim, Jesus Cristo olhou para ele e o acolheu. E depois lhe deu poder para fazer dele uma testemunha. E foi o Senhor do coração dele. Irmãos, eu preciso desse batismo. E o Espírito de Deus, Ele quer dar, aperfeiçoar, encher a igreja, para que a gente seja essa testemunha, com Cristo santificado no coração. Seja você um medroso por natureza, ou uma força na sua carne. Nenhuma dessas coisas o Senhor precisa, ou elas são empecilho para o poder de Deus. O que nós precisamos hoje é do poder do Espírito. Agora essa coisa está tão melindrada, está tão chato isso no contexto evangélico, que falar de poder é falar de um problema. Mas é algo bíblico, que o Senhor mudou a vida de alguém, que às vezes a gente coloca isso aqui é uma coisa necessária, porque faz parte de uma tradição, não faz parte da minha. Não, meus irmãos, é para você e para mim, você precisa do poder do Espírito, e eu também preciso do poder do Espírito, porque senão o teu medo vai te paralisar, e a tua carne, a tua soberba vai fazer você virar um trator e chatão. Você vai passar por cima das pessoas, você vai ser uma pessoa extremamente tirana, que cobra das pessoas na carne dela algo que a sua carne consegue produzir. E nada disso tem a ver com Jesus Cristo. O que Cristo precisa é de um medroso que tenha Cristo como Senhor no seu coração. E de uma pessoa cheia de coragem na carne, mas que diz: a minha força não faz nada. É a força de Cristo na minha vida. E se você está na situação de Pedro e eu também, lembre-se que Jesus está aqui hoje para olhar para você. Ele olhou para Pedro. E Pedro se permitiu ser enxergado e acolhido naquele olhar. Então deixemos hoje o Senhor Jesus Cristo, esse nosso Redentor, que mesmo no sofrimento, teve graça e poder de Espírito e, não sei, amor e compaixão para olhar para um traidor e dizer, com o olhar: eu orei por você. Satanás pediu, mas eu orei por você. Por isso, irmãos, não siga Jesus de longe. Se você confia na tua coragem, você está seguindo Jesus de longe. E se você é um medroso, você está seguindo Jesus de longe. Siga Jesus de perto. Esteja ali com Ele no sofrimento. Agora, para isso, você precisa tomar uma decisão de dizer: eu preciso dEle santificado como Senhor no meu coração. Preciso do poder dEle. No temor da sua vida, clame por poder. Clame por ser revestido do poder de Deus, do que vem do alto. Clame uma vida no Senhor. Esse é o primeiro ponto. E acho que a gente já podia ficar aqui, irmãos. Porque a gente já tem matéria para orar e colocar a nossa vida diante de Deus em muitas coisas. Mas não, Jesus Cristo enfrentou uma coisa que quando... Isso aqui me toca muito, toda a Bíblia nos toca, mas isso me desafia muito. Quando ele sai dessa cena e vai para a próxima, que é encontrar soldados, a polícia do templo, é como se fosse uma polícia do templo, não são as autoridades do Sinédrio, e elas não estão autorizadas a fazer o que fizeram. Pela lei, eles não estavam ali para isso, eles estavam ali para olhar. Mas movido por ira, o que eles fizeram? Diz o texto, eles começaram, olha aí na tua Bíblia, veja o que eles fizeram. Eles zombavam de Jesus e faziam o quê? Davam pancada nele.
E como era a zombaria dele? Eles pegaram num ponto muito caro para alguém que é chamado por Deus. O chamado. Jesus foi chamado para ser... Jesus era um profeta. E o que eles fizeram? Você não é profeta? Eles pegaram num ponto, sabe? Na confissão. Naquilo que o Deus o usava. No poder de Deus na vida dele. Lembra quando ele pregava e as pessoas... Meu Deus, o coração arde. Veja que você é profeta. Porque o que você fala é coisa de profeta. Tinha testemunho, isso reverberava. E o que eles pegaram? Pegaram aquilo e trouxeram aquilo para a zombaria. É assim que o maligno faz. E, infelizmente, ele usa a carne, a humanidade das pessoas que dão lugar a ele. No sofrimento, Jesus Cristo teve que enfrentar isso. Ele teve que enfrentar essa situação de ver uma coisa santa e pura virar motivo de questionamento dos homens, e aquela coisa que nessas horas, eu não sei se você já passou por isso. Por exemplo, já passou por situações em que as pessoas sabem que é um princípio do evangelho você amar o teu inimigo. Amar o teu inimigo. Porque é assim que a Bíblia, essa é a dinâmica do amor divino. E aí você está numa situação de amar o teu inimigo, e aí você vê aquela situação em que isso custa a tua humilhação. Quando você tem que amar o teu inimigo, isso custa a sua humilhação. E aí nessas horas que você ama o teu inimigo, se humilha diante de Deus, vem sempre um abençoado do lado de lá e diz, está vendo quem mandou você amar o inimigo? Se você não amasse o inimigo, você não estaria nessa situação de humilhação. Está vendo quem mandou você pagar os impostos? E ser fiel. Porque você for fiel, olha aí, deixou de ganhar. Está vendo porque você foi seguir os princípios do reino de Deus lá em falar a verdade, em amor, em não sei o que lá. Não é a ética pela ética, não estou falando de uma postura moralista, mas você seguindo com fervor e avivamento a palavra de Deus. Foi confiar que o Senhor ia livrar, não livrou. Eu mesmo já passei por situações assim. Uma vez, quando... Eu e o marido, a gente se preparou para o casamento e logo, quando a gente decidiu ter filho, não tinha filho. Já contei milhões de vezes essa história. Mas o ponto era alguém movido de uma, não graça de Deus, mas um amor, mas não é amor humano. Eu falei, fica quieto, você está me atrapalhando, mas você está fazendo pecar. Ela diz, mas não é justo você orar e Deus não responder. Como pode? Você... e paga preço, e faz isso, e anda certo, e procura o zelo, e Deus não fala, não dá o filho, não cumpre a promessa, não faz nada. Eu falei, irmão, você está me aconselhando, ou você está me chutando para o abismo para pecar? Não, mas aí você tem que, não é possível, como é que pode? Eu falei, irmão, fica quieto, você está zombando do que é santo. Aqui, Jesus Cristo, no sofrimento dele, ele tinha uma fama de profeta, isso reverberou. E ele teve que suportar a zombaria da vocação dele. Vendo gente pegar uma coisa santa e colocar aquilo no ambiente ou na posição de escárnio. Quando eles tamparam os olhos de Jesus e esperavam que ele tivesse uma visão para ver quem é que bateu nele, ele estava tendo que lidar com essa situação de ver uma coisa santa e pura, virava escárnio, de virar diversão e zombaria e cobrança. Ué, Deus não mostra as coisas para você? Então, e agora? O que é que você viu? Quem te bateu? A vocação não era para isso, irmãos. A vocação não é para mostrar as coisas que ele queria saber. A vocação era outra, era falar a voz de Deus e a mensagem dele para o seu povo. As pessoas estão dizendo, prova aí que você é um profeta. Ele virou um objeto de blasfêmia. O sofrimento dele fez com que ele tivesse que lidar com isso. Então, no sofrimento, ele teve que aprender a lidar, ou enfrentou o poder daqueles soldados, né, que estavam ali movidos por uma ira que era uma ira que fez com que eles agissem por cima da regra. E aí, meus irmãos, eu quero dizer para você hoje, que se você que está enfrentando sofrimento nessas horas, o diabo se apresenta para dizer, confiou no Senhor, tomou. Confiou no Senhor, Deus não veio. Confiou no Senhor, Ele te deixou na mão. Você foi profeta, poderoso em palavras e obras, e Ele não te respondeu, não te livrou. E você vê isso
gritando nos seus olhos, não desconfie do poder do evangelho e do seu chamado. Não desconfie de que Jesus Cristo é todo-poderoso, de que Ele é o caminho, de que Ele é a verdade, de que Ele é a vida. Jesus passou pelo escárnio da vocação, Jesus passou pelo escárnio do chamado, mas olhe só, preste bastante atenção. Eu li esse texto nessa semana e calhou muito bem para essa pregação de hoje. Não deixe que o diabo permita ou deixe as suas feridas abertas ad infinito, eternamente. Nunca pregue, anuncie a partir das suas feridas, mas sim, clame o poder do Espírito para que toda a dor que Deus permitiu você enfrentar sejam cicatrizadas e curadas pelo poder dele. E a partir das suas cicatrizes, você possa falar, Deus tem poder. Se hoje você está enfrentando zombaria das vozes malignas diretamente, ou encontrando eco na natureza humana, lembre-se, não desanime do teu chamado. Jesus é a verdade, ele passou pelo escárnio, mas em nada o escárnio e a zombaria diminuíram o chamado e o poder da vocação. A gente precisa olhar isso, irmãos. E é por isso que a gente precisa aprender a ser guiado pela palavra e pelo evangelho de Cristo Jesus, entendendo que isso aqui é a verdade. Meu irmão, não deixe que as vozes malignas que se opõem à palavra de Deus reduzam a palavra como qualquer outra coisa. Mas que eu e você, nessa manhã, a gente possa dizer, não, eu vou passar pelo escárnio. Mas eu sei que Deus é que defende Ele mesmo. Não sei se você já passou por situações assim, que você chega diante de Deus e diz, Deus, essa oração é para o Senhor, honra teu nome. Deus, age aí, cala a boca daquela pessoa, ela está zombando não de mim, mas do Senhor, da tua obra na minha vida. Deus sabe disso, meu irmão. Deus sabe disso. E o nosso lugar de consolo é saber que Jesus Cristo estava ali recebendo pancada e zombaria, e ele sabia que ele não ia exercer o ofício profético naquela proposta carnal. Não. A profecia não é para isso. A profecia é para falar a corações que precisam ouvir. Esse povo aqui não quer ouvir a voz de Deus. Ele se calou. Em terceiro ponto, Jesus Cristo, ele passou pelo sofrimento e teve que enfrentar autoridades religiosas, o pessoal do Sinédrio. Mas olha que coisa interessante. Quando o pessoal falou para ele, querendo uma maneira de levá-lo, era um tribunal, gente. O Sinédrio é um tribunal. O pessoal do tribunal está ali esboçando a condenação, o que é que Jesus Cristo diz? Desde agora, o Filho do Homem está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Vocês estão me condenando, mas eu estou sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Isso não é triunfalismo, irmãos. No sofrimento, Jesus Cristo não perdeu a convicção da vitória que viria da cruz. Lucas, ele tá mostrando que Jesus Cristo, a presente entronização de Jesus. Vocês estão me condenando, mas eu já estou entronizado à direita de Deus. Na cruz, tem um autor que diz isso, que foi o êxodo, foi a saída de Jesus para reinar sobre toda a terra. E aí a gente vê nesse texto três termos muito bonitos. Jesus como Filho de Deus, tem um relacionamento com o Pai na mesma essência. Jesus é o Cristo, da linhagem de Davi, o Messias, e Jesus Cristo é o Filho do Homem, aquele que no livro de Daniel, capítulo 7, é tipificado como a pessoa que vai governar no reino de Deus. É assim que Jesus Cristo se via, mesmo no sofrimento. Por isso, irmãos, confie no triunfo de Jesus, não no seu, mas no triunfo de Jesus. Eu vou terminar para a gente orar. Mas quem estava no último Vale da Bênção no ano passado, vai se lembrar que a gente abriu para testemunhos, e um dos testemunhos que eu partilhei ali foi que, na minha vida, eu quero terminar com essa ilustração com um testemunho que não me glorifica, mas exalta o poder de Deus.
Na minha vida eu sempre tinha uma luta com Deus, por que Deus me dava primeiro a responsabilidade e não a investidura para o cargo. No meu primeiro emprego, isso não existe mais, mas existia a figura do office boy nos anos 90. Vocês vão lembrar, não existia motoboy, né? O boy era aquele que fazia o serviço de levar e trazer as coisas, informações e pagar, enfim. E eu entrei para isso. Então eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos. Eu trabalhei 1 ano e meio. Com 17 anos, eu estava no último ano de ensino médio, eram 5 funcionários. 4 pediram demissão, ficou só eu. Então eu, em 1 ano e meio, virei o funcionário mais velho, mas eu era office boy. Então, imagina assim, o meu chefe falou, então agora você é o gerente. Só que eu tinha 17 anos e não tinha instrumentalidade para ser gerente, estão entendendo? Mas eu virei o funcionário mais velho. Eu falei, aí a minha luta era, o lado desprovido de coragem, não vai acontecer isso, não vai acontecer isso, aconteceu. Por quê, por quê, por quê? Eu falei, agora eu não posso não trabalhar, preciso trabalhar. Mas eu não estou preparado para assumir isso. E eu não tenho, não tinha. E aí a minha luta ao longo dos anos foi exatamente isso. Porque o Senhor sempre me prega esse caminho. Depois, fui trabalhar num banco. Está tudo certo quando eu virar escriturário e caixa. E aí, quando eu virei... A minha promoção foi, você vai ter que assumir uma coisa. Só que no banco, tudo você fazia treinamento para depois assumir. No meu caso, aconteceu o contrário. Você assume e depois, se precisar, treina. Lógico que eu precisava de treinamento, formação. E não tinha. Primeiro dia foi um desastre. Era só coisa que eu não sabia. As pessoas, olha, tem que fazer... Eu falei, não sei o que ele está falando. Eu não sei se já teve essa experiência de estar numa coisa e não se vê a altura dela. E aí a minha luta era exatamente essa. De novo, o Senhor me dando responsabilidade e não me dando investimento. Eu sempre gostei das coisas certinhas para depois consumar. Faz as coisas e consumar. E Deus, o contrário. Toma a responsabilidade e deixa a sua fraqueza aparecer. Toma a responsabilidade e a sua fraqueza vai aparecer. E eu, em muitas situações, era exatamente isso. Não tenho o que preciso. Ao longo dos anos, depois que você faz 40, o ano passado fiz 45, foi isso que eu compartilhei no Vale da Bênção, com a igreja. Essa foi uma maneira de Deus trabalhar na minha vida, em me dar responsabilidades e deixar que a minha não competência aparecesse. E aí você vai dizer, então está errado ter competência? Muito pelo contrário, Deus gosta das coisas excelentes. Mas o que ele queria era mostrar que a não investidura técnica naquele momento para o cargo me fazia dependente dele. E isso é verdade. Em todas essas situações, aprendi a clamar o poder. E o poder me fazia perceber Deus trazendo. Você precisa desse conhecimento? Está aqui. Você precisa de uma formação? Eu vou provar, vou providenciar. Você precisa de um instrumento? Está aqui. Ah, você precisa daquela técnica? A mão dele ia trazendo. E Deus abria os caminhos. E Deus ia abrindo os caminhos. Essa é uma história, irmãos. Uma história de alguém que não foi investido para as coisas, para os desafios que Deus deu, mas que conseguiu, pela graça de Deus, o Senhor realizou o cumprimento da vontade dele somente pelo poder dele. E o poder dele colocou as instâncias que eu precisava para o desempenho das funções que ele deu. Isso mostra que talvez eu vou ser um medroso eterno. E nunca vou ter coragem. Mas, independentemente disso, o poder de Deus precisa agir na minha vida e na sua vida, como agiu na vida de Pedro. Nessa manhã, Deus nos trouxe aqui um bando de covardes e medrosos, ou um bando de corajosos que segue de longe. Que coragem é essa? Desculpa te falar assim. Que coragem é a sua? Não quero isso para mim, não. Também não acho que o meu medo é melhor. Nem a tua coragem e nem o meu medo. O que eu e você precisamos é do poder do Espírito. Para fazer como Pedro, para se levantar ali em Pentecostes e dizer, eu vou testemunhar e vou exortar vocês, porque Cristo é o Senhor do meu coração. Enquanto isso não acontecer na sua vida e na minha vida, você vai seguir de longe, mesmo sendo dele. Será que na fonte, eu, você, nós somos de Jesus, mas a gente segue de longe porque a gente confia na nossa coragem? Ou a gente segue de longe porque o nosso medo nos impede? Irmãos, isso precisa mudar. Hoje a gente precisa jogar a toalha e dizer, não, eu quero o poder do Espírito, eu não quero seguir de longe. E quando me perguntarem, eu vou dizer, sim, eu estava lá. Morrendo de medo, eu estava lá. Está tudo certo. Chorando, eu estava lá. Eu conheço.
Eu sou discípulo dele. Eu sou testemunha. Ele está santificado como Senhor no meu coração. Jesus está aqui para olhar para a gente. Jesus está aqui para olhar para você, como olhou para Pedro. Se permita ser olhado. Nós não cantamos isso hoje? Os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Deixa esse olhar passar por você. Deixa o olhar de Jesus passar por você. Deixa o olhar de Jesus invadir seu coração, te sondar. Ele é melhor que o teu, é melhor do que a pessoa que mais te ama, que mais te conhece. A pessoa que convive com você, ela não é Deus, ela não tem o poder de sonhar, ela não sabe o que você intenta, ela não sabe o que você deseja. Mas há um olhar que passa sobre nós. E esse olhar é o olhar de Jesus, que sabe olhar para aquele que o negou, todo cheio de coragem, mas que sucumbiu à tentação e seguia de longe. Se você está aqui dizendo, o Evangelho está sendo motivo de escárnio na minha vida, porque eu virei crente, porque eu sou um cristão, o Evangelho é zombaria. Meu irmão, guarda o teu coração da amargura. Fica fiel, o Evangelho é o poder de Deus. Não queira que Deus saia pegando a espada e arrancando a orelha de soldados. A lógica do Evangelho no reino de Deus Deus não precisa desse instrumental humano. O amor, a obra de Deus tem o testemunho dele. E do jeito que ele quiser, ele sabe fazer o nome dele ser glorificado na tua vida. Até na humilhação. E se você está ali vendo como Jesus, o tribunal, lembre-se disso. O Filho de Deus está sentado à direita de Deus. Vocês estão deliberando aqui, mas ele está entronizado à direita de Deus. Jesus reina. Jesus reina na sua vida. Na minha vida, nessa igreja, na sua casa, no seu casamento, em todas as instâncias do nosso ser, Jesus reina. Vamos enfrentar o julgamento como Jesus Cristo enfrentou, mas passando nele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, e te agradecemos porque a tua palavra, ela mostra esse Redentor maravilhoso. Esse Redentor que, no sofrimento dele, teve que lidar com a condenação e com a traição de Pedro. Olhou, já tinha dito isso. Mas Pedro, Senhor Deus, na sua coragem, ó Deus, na sua coragem covarde, seguia de longe. Na sua coragem covarde, na hora que ele se viu ameaçado, ele foi forte no que disse. Foi forte no que disse. Ele negou aquele Senhor, que mais tarde disse que do qual ele é testemunha. Não houve nada na carne dele que produzisse nele mesmo virtude para ser testemunha. É o poder do teu Espírito que desceu e o envolveu, no qual ele foi batizado e ele recebeu esse poder para se levantar e falar do teu Evangelho e exortar aquelas pessoas. E depois, mais tarde ainda, poder escrever, santifique Cristo como Senhor no seu coração, e esteja pronto para responder a razão da sua esperança. Mas ele também disse, lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí vem o desafio da gente vigiar no momento do sofrimento. Senhor, se Satanás tem incitado a gente numa coragem totalmente à parte do poder do Espírito, nos livra dessa ruína, nos livra desse caminho de morte, Senhor. Que nesta manhã também o nosso medo paralisante, Senhor Deus, ele seja neutralizado e a gente possa, Senhor Deus, com a graça do Senhor, clamar o teu poder. Ó Deus, aqui estamos nós, pessoas corajosas na carne, medrosos na carne. Tem misericórdia de nós. O que nós queremos é os teus olhos sobre nós. Que a gente se abra para o teu olhar com a palavra. O teu olhar vem na palavra. É na tua palavra que a gente se percebe, na palavra e na oração que a gente se percebe visto e sondado, compreendido, definido pelo teu olhar, Senhor. Penetra, Senhor Deus, o nosso interior, o nosso âmago, vai tirando as misérias do nosso coração, vai tirando as mazelas, penetra as mazelas da nossa alma, a podridão que pode estar dentro de nós, Senhor Deus, e lava, arranca, Senhor Deus, limpa tudo aquilo que, ó Deus, nos impede, Senhor Deus, de andar livremente no caminho, Senhor Deus.
Que o Senhor, ó Deus, tire aqui, Senhor Deus, do nosso meio, ó Deus, toda atitude arrogante, uma coragem carnal, Senhor Deus, mas que haja ousadia no espírito. A ousadia de pessoas humilhadas aos teus pés, que confiam que nada podem, sabem que nada têm, mas que o Senhor é tudo, que tudo vem de ti, tudo volta para ti, Senhor. Ó Deus, inunda o nosso coração, Senhor Deus, e nos põe de pé, Senhor Deus, naquilo, no sofrimento que o Senhor nos colocou, e que a gente não fique se vitimizando, que a gente não fique ó Deus, menosprezando, permitindo que a zombaria da Tua obra na nossa vida, Senhor Deus, movida, ó Deus, por Satanás e o maligno, Senhor Deus, na carnalidade e na humanidade, Senhor, adentre o nosso coração. Mas que nesta manhã, Senhor Deus, a gente possa saber que Cristo está entronizado à direita de Deus, e Ele governa, e Ele reina. Ó Deus, tudo está centralizado nele. Senhor, que a gente confie no triunfo de Cristo. E o lugar que nós possamos assumir diante do Senhor é somente aos teus pés, humilhados, sempre dependentes de Ti. Dá-nos, Senhor, cura nesta manhã. Cura para as feridas que estão abertas, Senhor. Não deixe que a gente anuncie, pregue a partir de feridas abertas, mas só a partir de cicatrizes que mostram o teu poder. Sara as feridas dos corações machucados aqui nesta manhã, Senhor. Isso é obra miraculosa do Teu Espírito. Mas Tu tens a liberdade. Tua palavra está pregada, aberta, Senhor Deus, lida. E nos expôs nas fragilidades diante do Senhor, para que recebamos graça, Senhor Deus, no momento oportuno. E por isso pedimos o Senhor que passe o Teu olhar sobre nós. Olha as feridas, Senhor Deus, que a nossa coragem causou. Ou olha as feridas que o nosso medo em demasia também tem causado, Senhor. E que nesta manhã o Senhor passe teu bálsamo gracioso. E que nós olhemos cicatrizes, Senhor Deus, da graça de Deus. E a partir disso a gente possa testemunhar o teu poder de recomeços. Deus, nós queremos recomeçar contigo. E que o Senhor faça isso na nossa vida, no nosso ministério, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém.